O Escolha Escola de hoje vai conversar sobre a agenda superlotada dos estudantes, principalmente estudantes de ensino médio. E para conversar com a gente, nós convidamos hoje a professora Camila Palma, da Unidade SEB Ribeirânia. Boa noite, Exatamente, professora. Boa noite, Chico, boa noite a todos. Gostaria primeiro de agradecer o convite, nós ficamos bem felizes. Trabalho na Unidade Ribeirânia, na Escola SEB, e vim conversar um pouquinho sobre a questão dessas agendas superlotadas e a associação que a gente costuma fazer, de que a agenda superlotada é sinônimo, né, de sucesso pessoal, profissional e emocional desses jovens. Professora, a nossa conversa a respeito desse tema, quando a gente combinou a entrevista, teve como base um artigo, né, do jornal El País, que fala sobre esse tema. O que diz esse artigo, professora? Sim, recentemente, em torno de 2 meses, eu li um artigo no jornal El País, que é bem interessante, que traz posicionamentos mais diversos em relação à educação. E ao ler o artigo, eu percebi, né, por meio da leitura, o título era muito próximo ao que a gente fechou aqui para conversar, era que essas agendas superlotadas deixavam o aluno mais angustiado, mais apreensivo do que sereno em relação ao vestibular e em relação a outras questões de outros gêneros. Então a ideia foi trazer esse bate-papo aqui com vocês. Tá certo, então vamos começar com essa questão. Em que medida uma agenda pode ser considerada superlotada? Porque vamos imaginar aí que o estudante tem uma rotina de 7 da manhã até às 13, né? Sim. E existe uma medida para se considerar ou é um caso a caso pela sua experiência, professora? Como é que a senhora vê isso? Eu acho interessante, primeiramente, eu dividir que o lugar de fala que eu vou falar é de acordo com as vivências que eu tive em sala de aula, de acordo com as minhas vivências enquanto aluna, né? E o lugar dessa escuta, o que eu ouço os alunos falando e dividindo, né? Não tem um padrão, né? Se o aluno estudar das 7 a 1 hora é produtivo e se ultrapassar isso é improdutivo. Não tem uma forma. Mas o que a gente percebe, sobretudo nos últimos anos, é uma agenda muito sobrecarregada, com atividades que iniciam às 7 da manhã e finalizam 9 horas da noite, 10 horas da noite, né? Que faz com que o aluno não tenha tempo de sedimentar, de internalizar esse conhecimento, e é por aí que vem, né? Na verdade, é por meio disso que a gente começa a questionar o tempo de estudo, o que a gente vai atribuir ao aluno, quais atividades, privilegiar quais atividades, né? Se o aluno tem se o aluno tem muitas atividades, assim como a senhora acabou de dizer, dá para avaliar que ele pode acabar prejudicando o desempenho em algumas? Não conseguir dar conta de tudo? Com certeza. É que eu acredito que a gente ignore muito o fato de que o vestibular exige, né? E a vida adulta exige que a gente tenha 3 grandes habilidades. Uma é intelectual, e a escola e todos os cursos vão tentar sanar, né, essa necessidade intelectual. Uma é física, porque para a gente pensar num aluno que vai prestar vários vestibulares no final do ano, fisicamente ele tem que estar bem, né? E a última, e a mais importante no meu ponto de vista, embora seja a menos discutida, é a sua habilidade emocional. Então a gente vê muito empenho intelectual que acaba afetando, né, o desempenho físico e emocional desse aluno. Então a maneira como ele chega à vida adulta, a maneira como ele chega no vestibular, não é legítima, né, não é saudável. E isso acaba desenvolvendo quadros, né, de ansiedade, quadros, infelizmente, lamentáveis, né? Vamos agora fazer uma indiscrição com os seus alunos, né? O que você mais escuta assim, de reclamação dos alunos com relação a esse tema aí da agenda superlotada? Até para os pais e mães que nos assistem perceberem um pouquinho do que vai do sentimento, porque eu acho que os estudantes se identificam, né, mais com alguns professores do que com outros, né? E no seu caso, você me dizia que tem uma relação muito próxima com os estudantes, né? Até porque eles escrevem o que sentem, né? Sim, com certeza. O que você mais ouve de reclamação dos estudantes? Tá.
Eu acho que é interessante eu dividir que, como eu tenho acesso ao texto dos alunos, as produções que eles fazem, logo a gente tem um olhar mais humano e eu acho que mais cuidadoso com aquilo que eles escrevem, da maneira como eles se posicionam. E a maior reclamação que a gente ouve, sobretudo o professor de redação, por ter um contato mais próximo, não só com o aluno, mas com o que ele pensa, que ele, né, coloca no texto, é a quantidade de atividades e a dificuldade de se organizar em todas essas atividades. Eles, por exemplo, Desculpa, professora, claro. Basicamente para que faixa etária? Ensino médio e extensivo, somente. Dos 14, 15 anos aos 18 anos, 19 anos. E o que eles dividem eles compreendem fazer um curso fora de redação, auxilia, eles compreendem fazer um Kumon, que fazer um esporte, tudo isso auxilia, mas como encaixar isso de uma forma saudável, eles veem como um problema. Acho que essa é a grande reclamação. Como fazer com que eu dê conta de tudo? E o que eu tento mostrar, Chico, é que assim, você não precisa dar conta de tudo, porque você pode privilegiar a redação ou privilegiar as exatas, porque se você privilegiar a redação e as exatas, por exemplo, você vai deixar de ter um momento de descanso, você vai deixar de ter, como já propunha, né? Como os gregos já propuseram, a questão do ócio criativo. Hoje a gente se depara com uma juventude que não tem momento de ócio criativo. O que seria isso? O momento dele estar na casa dele dar um Google no texto do El País que a gente está dividindo, o momento deles sedimentarem o conhecimento, e tudo isso, né, muitas vezes vai ser atropelado por essa agenda sobrecarregada. Bom, a questão do ócio, por exemplo, né, que a professora se refere, como os gregos falavam, do ócio criativo, né? Existe também uma preocupação dos pais, assim, puxa vida, meu filho está sem nada para fazer, eu preciso arrumar uma atividade para ele, né? Do pai sofrer, da mãe sofrer, de ver, às vezes, o filho entediado por não ter nada que fazer. Existe esse outro lado também, né? O pai precisa se controlar, a mãe precisa se controlar um pouco também, né? Sim, para mim é um pouco difícil falar o que o pai deveria ou não fazer, uma vez que eu não sou mãe, né? Então, eu estou falando de um lugar um pouco mais distante. Mas se os pais reconhecessem que o ócio, o criativo ou não, muitas vezes traz ao filho um bem-estar muito grande, se eles percebessem isso, legitimassem isso, com certeza a produção do filho seria melhor, seria maior. Bom, e na redação, você sente que tipo de aflição? Você já pegou uma redação assim, viu? Puxa vida, esse estudante aqui, ele está angustiado, ele está precisando de ajuda. Você já pegou uma situação assim? Peguei. Dá para fazer um raio-x assim, né, da sua redação, professor? Dá. Às vezes dá para fazer o raio-x, sobretudo quando o texto não tem escrito nada. Recentemente, Chico e Pacini, houve até um episódio num colégio que eu dou aula, de uma menina que é excelente, que escreve textos extraordinários e que chegou com a folha em branco, dividindo. Camila, não consigo fazer. Aí você sabe que muitas vezes a angústia de não conseguir colocar no papel, ela vem de uma pressão muito grande, sendo que um texto de vestibular é pedido uma dissertação, que é um gênero raso, que é uma argumentação, que tem o seu nível de dificuldade, mas ao mesmo tempo que não é uma coisa do outro planeta. Só que a sociedade, a maneira como a gente está cuidando desses jovens ou não cuidando desses jovens, né, faz com que eles tenham uma expectativa muito mais alta do que a expectativa que, de fato, eles terão no vestibular. Então, é mais uma angústia dessa pressão de escrever um texto perfeito, sabendo que essa perfeição é algo inatingível e está tudo bem não ser perfeito, né? E aí, nesse momento, como é que é a sua ação? Então, neste caso, adorei você ter perguntado. Neste caso, como ela é extraordinária, essa menina, eu ganhei um espelhinho de bolso e aí eu combinei com ela uma conversa e eu falei, é um presente. Aí ela abriu, aí eu falei, Lê, a ideia é que você se veja nesse espelho, é que você acredite na dimensão que você tem, no conhecimento que você tem, né? Acho que a redação, pelo professor estar mais perto, a ideia da gente é tentar acalmar esse aluno, tranquilizar esse aluno, mostrar que é possível, né, escrever um texto com um excelente desempenho no vestibular. Legal. Bom, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e já a gente volta a conversar sobre
Agenda superlotada. Prepare a sua pergunta aí. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.